Pessoas com parceiros pré-matrimoniais são 161% mais propensas a dissolver seus casamentos comparado com pessoas que amarram o nó como virgens. Em outras palavras, sexo antes do casamento aumenta as chances de divórcio entre 2 e 3 vezes. Em 1938, o pioneiro da psicologia e infame eugenista Lewis Terman mostrou pela primeira vez que o sexo antes do casamento é fortemente correlacionado com a instabilidade conjugal, com mais parceiros, geralmente associados com mais divórcios. Desde então, muitos estudiosos têm replicado esta descoberta. O que é menos conhecido é porque a Bíblia nos diz: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á firmemente à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Este texto sagrado revela mais do que uma mera junção de corpos. Fala de uma união tão profunda que 2 indivíduos distintos tornam-se essencialmente uma única entidade. Mas o que isso realmente significa? O conceito bíblico de uma só carne no casamento revela uma verdade espiritual profunda que se estende além da mera união física. Quando nos envolvemos em relacionamentos íntimos com múltiplos parceiros, criamos emaranhados espirituais e emocionais que podem perdurar por muito tempo depois que os relacionamentos terminam. Como o apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 6,16, ou vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os 2 se tornarão uma só carne. Este versículo sugere que a intimidade sexual cria um vínculo que não é facilmente quebrado, mesmo fora do casamento. Cada encontro íntimo deixa uma impressão em nosso espírito, potencialmente levando a uma confusão de emoções e laços espirituais. Essas conexões persistentes podem dificultar nossa capacidade de nos vincular totalmente a um futuro cônjuge, já que partes do nosso coração e espírito permanecem amarradas a relacionamentos passados. O projeto de Deus para o casamento, como uma aliança vitalícia entre um homem e uma mulher, Gênesis 2:24, não é apenas um acordo legal, mas uma realidade espiritual. O ato de intimidade sexual, mais do que um documento, é o que realmente une 2 pessoas. Portanto, reservar esta profunda conexão para um parceiro para toda a vida alinha-se com o plano original de Deus e nos protege da fragmentação espiritual que pode ocorrer por meio de vários vínculos. Este entendimento nos faz ver a intimidade sexual não apenas como um ato físico, mas como um ato profundamente espiritual, experiência que deve ser abordada com reverência e sabedoria. Mas você pode se perguntar, em um mundo que muitas vezes zomba de tais noções, como podemos viver praticamente esse ideal? E o que dizer daqueles que sentem que já falharam? Em nosso próximo segmento, iremos desvendar as dimensões espirituais da intimidade sexual e por que ela importa tão profundamente aos olhos de Deus. Você não vai querer perder essas revelações que poderiam remodelar toda a sua perspectiva sobre amor, sexo e casamento. O ato de união sexual, mesmo fora da aliança do casamento, cria um vínculo espiritual. É como se 2 almas se tornassem mentes entrelaçadas, deixando uma marca indelével em cada participante. É por isso que a decisão de se envolver em intimidade sexual nunca deve ser encarada de ânimo leve. Mas o que acontece quando desconsideramos essa dimensão espiritual e tratamos o sexo como um encontro casual? As consequências podem ser de longo alcance e profundamente prejudiciais. Relações sexuais pré-matrimoniais, embora possam parecer inofensivas ou até mesmo benéficas no momento, podem, na verdade, dificultar nossa capacidade de formar laços saudáveis e duradouros no futuro. Imagine tentar formar uma corda forte e inquebrável, tecendo juntos fios desfiados e emaranhados.
Cada encontro sexual anterior deixa resíduos espirituais e emocionais, complicando o processo de ligação com um futuro cônjuge. Quanto mais parceiros alguém tem, mais desafiador se torna alcançar o nível de intimidade e confiança que Deus pretendia para o casamento. Isso não é apenas uma observação humana, mas um princípio profundamente enraizado na sabedoria bíblica. O livro dos Provérbios, conhecido por seus conselhos práticos de vida, fala eloquentemente sobre este assunto. Em Provérbios 5, 15 a 20, encontramos uma linda alegoria. Beba água da sua própria cisterna, água corrente do seu próprio poço. Devem suas fontes ser espalhadas pelo exterior, suas correntes de água nas ruas? Que elas sejam só para você e não para os estranhos com você. Que sua fonte seja abençoada e alegre-se com a esposa da sua juventude. Uma serva amada, uma gazela graciosa, que os seios dela te satisfaçam sempre, que te embriagues sempre no amor dela. Por que te embriagar, meu filho, com mulher proibida e abraçar o seio de uma adúltera? Essa passagem pinta uma imagem vívida da beleza e satisfação encontradas na intimidade conjugal. A água da sua própria cisterna e fonte representam a relação sexual dentro do casamento, retratada como algo precioso, privado e profundamente gratificante. O aviso contra a dispersão de uma fonte no exterior serve como um alerta contra buscar gratificação sexual fora dos limites do casamento. Mas por que isso importa tanto? Porque Deus, o Criador do universo, se preocupa com o nosso comportamento sexual? A resposta está na própria natureza do seu design para os relacionamentos humanos e nosso bem-estar espiritual. As escolhas que fazemos na juventude podem ter consequências de longo alcance. O impacto emocional e psicológico dos relacionamentos sexuais pré-matrimoniais é frequentemente negligenciado em nossa cultura, mas pode moldar profundamente nossa felicidade futura e o sucesso conjugal. Considere as palavras de Salomão, o rei mais sábio que já viveu. O prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples continuam e sofrem por isso. Provérbios 22, 3. Essa sabedoria aplica-se de forma pungente ao reino das relações sexuais. Aqueles que praticam sexo antes do casamento frequentemente encontram-se lutando com turbulências emocionais inesperadas. A culpa, como um pesado fardo, pode pesar na consciência daqueles que se desviaram do caminho de Deus. Essa culpa não é meramente uma construção cultural, é um reconhecimento de que não atingimos o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, a vergonha acompanha essa culpa, deixando os indivíduos sentindo-se contaminados ou indignos de amor. O profeta Isaías nos lembra: não tenha medo, pois você não terá vergonha. Não se sinta humilhado, pois você não será desonrado. Isaías 54:4. Ainda assim, o caminho para abraçar essa verdade pode ser longo e árduo para aqueles que carregam o peso de experiências sexuais passadas. O arrependimento também pode se tornar um companheiro constante. Muitos percebem tarde demais o verdadeiro valor do que deram tão casualmente. Esse arrependimento pode gerar insegurança, levantando questões sobre a própria dignidade para um relacionamento amoroso e comprometido. Essas emoções negativas não desaparecem simplesmente ao entrar no casamento. Em vez disso, podem continuar minando a própria fundação da confiança e intimidade sobre a qual o casamento é construído. Os resultados da pesquisa corroboram essas observações. Estudos têm consistentemente mostrado uma forte correlação entre a atividade sexual pré-matrimonial e o aumento das taxas de divórcio. Embora a correlação não implique sempre causalidade, essas descobertas deveriam nos fazer refletir. Elas sugerem que nossas escolhas sexuais têm amplas implicações, não apenas para o nosso bem-estar pessoal, mas para a estabilidade de nossos futuros casamentos. Mas há esperança.
Em Deus, em sua infinita sabedoria, Ele nos forneceu as ferramentas para navegar por esses desafios. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos lembra que o autocontrole é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 a 23. Esse autocontrole, quando aplicado aos nossos desejos sexuais, torna-se um poderoso ato de obediência e uma forma de honrar. O plano de Deus para nossas vidas é adiar a gratificação sexual até o casamento. Não é apenas sobre seguir regras, é sobre alinhar-nos com a perfeição do design de Deus para o relacionamento humano. É um ato de fé, confiando que o tempo de Deus é melhor que o nosso. Pois o salmista escreve: "Deleite-se no Senhor, e Ele te dará os desejos do seu coração." Salmo 37:4. As histórias de casais que têm escolhido esperar são o testemunho da sabedoria dessa abordagem. Muitos relatam casamentos mais fortes e gratificantes como resultado de sua decisão de honrar o plano de Deus. Esses casais frequentemente descrevem um nível mais profundo de confiança, uma intimidade emocional maior e uma sensação de terem construído seu relacionamento sobre um fundamento sólido. As palavras do apóstolo Paulo soam verdadeiras agora, mais do que nunca. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Para jovens e casais que se esforçam para permanecer sexualmente puros até o casamento, o caminho pode parecer assustador. Contudo, com a orientação de Deus e práticas estratégicas, não só é possível, mas profundamente gratificante. Vamos considerar algumas abordagens sábias para manter a pureza. Antes de tudo, definir claramente limites é crucial. Assim como os antigos israelitas foram instruídos a colocar uma cerca ao redor do Monte Sinai para evitar que tocassem o solo sagrado, Êxodo 19:12. Nós também devemos estabelecer barreiras protetoras ao redor de nossos corações e corpos. Esses limites podem incluir evitar situações que possam levar à tentação, como estar sozinho em ambientes privados com alguém do sexo oposto. O livro de Provérbios oferece um conselho sábio: guarde o seu coração com toda vigilância, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Essa vigilância se estende às nossas escolhas de entretenimento, às companhias que mantemos e até mesmo aos nossos pensamentos. Como Jesus ensinou: "Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração." Mateus 5:28. Encontrar parceiros de responsabilidade é outra ferramenta poderosa para manter a pureza. O escritor de Eclesiastes nos lembra: "Dois são melhores que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro." Eclesiastes 4:9-10. Cercar-nos de crentes com a mesma mentalidade pode oferecer apoio, encorajamento e uma correção suave quando necessário, fazendo toda a diferença em nossa jornada em direção à pureza. Talvez o mais importante seja nunca subestimarmos o poder da oração e da confiança nas promessas de Deus. O salmista declara: "Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Salmo 119:11. Oração regular e estudo bíblico nos armam com a força espiritual necessária para resistir à tentação e fazer escolhas sábias. Ao concluir este segmento, quero falar diretamente com aqueles que podem estar carregando o peso dos erros do passado ou atualmente lutando com a tentação sexual. Lembre-se, a graça de Deus é ilimitada. O profeta Isaías proclama: "Embora os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã." Isaías 1:28.
Não importa onde você esteja hoje, Deus oferece perdão, cura e a oportunidade de um novo começo. Eu o encorajo a compartilhar seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Vamos criar um espaço seguro para uma conversa honesta e encorajamento mútuo. Sua história pode ser exatamente o que vai inspirar outra pessoa a buscar a pureza e confiar no plano de Deus para a sua vida. Se você encontrou valor nesta discussão, convido você a se inscrever neste canal para mais conteúdo sobre relacionamentos, fé e viver uma vida plena, alinhada com a palavra de Deus. Juntos, podemos navegar as complexidades da vida moderna enquanto permanecemos fiéis aos princípios bíblicos atemporais. Ao encerrarmos, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo precioso dom da sexualidade e pelo teu lindo plano para o casamento. Reconhecemos que, em nossa própria força, muitas vezes falhamos em atingir o teu ideal. Ajuda-nos a honrar-te com nossos corpos e nossos relacionamentos. Concede-nos a força para resistir à tentação, a sabedoria para fazer escolhas que se alinhem com a tua vontade e a coragem para esperar pelo teu momento perfeito. Para aqueles que estão lutando com erros passados ou tentações atuais, pedimos o teu toque de cura e a certeza do teu perdão. Lembra-nos diariamente do teu amor infalível e do poder da tua graça para transformar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.